Pense muito bem antes de você ficar pedindo para alguém voltar ao primeiro amor. Você precisa voltar ao primeiro amor, você precisa voltar como tu era. Quem pediu, ele garante. Jesus, foi ele quem pediu, volte ao primeiro amor, lembra-te de onde caíste. Mas o homem, ele não aguenta, porque ele pede para a pessoa voltar a orar, voltar a ler a Bíblia, voltar a fazer as coisas. Quando ela está nesse ritmo, muitas pessoas, elas não conseguem mais conversar com a pessoa. Elas pedem até mesmo para parar. Eu lembro que me diziam que eu estava ficando doido. Diziam, acalma um pouquinho aí, tu está muito ansioso por essas coisas. E aí depois você vai entendendo, acalmando. E aí as pessoas ficam jogando palavras. Você precisa voltar ao primeiro amor. Meu irmão, nunca peça para alguém aquilo que você não aguenta, você não garante. Somente Jesus é quem garante. Quanto mais você pede, mais ele te dá. E é por isso que ele disse, vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma. Quando ele diz, vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, você está se sentindo pesado, você está cansado dessa vida, cansado de todo dia a mesma coisa e parece que nada muda. Jesus, ele tem um alívio para você, só que o alívio não é o final. É o mesmo que você chegar cansado na casa de alguém, aí alguém diz para você, senta aí, toma um pouco de água, almoça, até dorme aí se tu quiser. E aí você sente um alívio. Só que se você for levantar e correr novamente, você vai se tornar a ficar cansado. Sabe por quê? Porque essa primeira palavra de Jesus é alívio. Mas o descanso para a vossa alma precisa de um nível mais abaixo. E é aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a sua alma. Ou seja, quando você começa a se aprofundar em Jesus e reconhecer quem Ele é e o que Ele pode fazer, você começa a se deixar que Ele domine a sua vida. Você começa a perceber que é Ele quem faz. Quando Ele diz, sem mim nada podeis fazer, você entende que sem Ele, as mínimas coisas se tornam tão difíceis e as grandes coisas se tornam tão fáceis. Por quê? Porque Ele pode fazer todas as coisas. Quando você vai em Colossenses, você entende o poder dessa palavra. Você entende quem Ele é de verdade. Em João, capítulo 1, do verso 10, diz que foi Ele quem criou todas as coisas. Ou seja, por meio dEle. E em Gênesis, capítulo 1, quem foi que criou os céus e a terra? Foi Deus. Então, em João, capítulo 1, do verso 10 e 12, diz que Ele criou todas as coisas, então foi Ele quem criou lá no princípio. Então Ele é Deus. Então Ele pode vir e fazer tudo o que você está precisando, o que você está necessitando, conforme a vontade dEle. Então, nessa vontade, nessa correria e nesse primeiro amor, eu estava buscando a Deus de todo o meu coração e lendo e jejuando. Então eu fiz um propósito de 7 dias para ver o que Deus ia fazer, se Ele tinha alguma coisa para mim. E aí eu comecei a jejuar, orar. E toda meia-noite eu subia lá para cima de casa e começava a ler a Bíblia, a orar. Toda meia-noite, 7 dias, era um propósito de 7 dias. Quando chegava às 6 horas da tarde eu não comia mais nada. Já ficava em espírito de oração, leitura da palavra. E exatamente no 7º dia, um irmão disse assim, Davi, vai para tua casa, tu tá muito ansioso, calma, tu não consegue, tu precisa descansar. Porque eu estava muito naquela vontade de buscar Deus. E exatamente nesse dia eu recebi essa palavra. Eu fui para casa, quando chegou meia-noite, eu fui subir para fazer a oração. Eu subi e quando eu terminei de fazer a oração, que era o último dia, eu entreguei o propósito, eu disse, quer saber? Eu acho que eu estou ficando doido mesmo. Não aconteceu nada. Orei, jejuei, não aconteceu nada. Vamos embora. E aí terminei, entreguei.
E eu fui deitar e fui assistir uma pregação. Eu estava deitado e em meio àquele sono para dormir e meio pensando tudo isso que tinha acontecido, eu fui como se arrebatado. Eu comecei a enxergar eu andando e carregando um fardo na minha costa. Era um fardo com uma saca mesmo. Carregando, meio que chorando, meio que achando que era pesado. E uma voz me dizia assim: você parece pesado, mas não é. Parece que é pesado, mas não é. Você consegue. E eu ia andando, eu ia me enxergando como se eu estivesse numa televisão. E uma voz dizia: você não é pesado, parece que é, mas não é, você consegue. E ao mesmo tempo que ele ia falando, uma tela se dobrou no meio e eu enxerguei o sofrimento de Jesus Cristo no chão, ensanguentado. E aquela voz dizia para mim: o fardo é leve e o jugo é suave, porque eu paguei o preço. Pelo teu orgulho, pelo teu pecado, pela tua soberba, eu paguei o preço. E essa voz repetia na minha mente, enquanto eu já estava chorando: o fardo é leve e o jugo é suave, porque eu paguei o preço. Pelo teu orgulho, pelo teu pecado, pela tua soberba. E aí nesse momento eu já ia acordando, abrindo os olhos com aquela voz ainda ouvindo. E o som do barulho voltou novamente, o som do ventilador, o som da noite voltou no momento que eu abri meus olhos e eu já estava chorando. E aí eu liguei para o meu tio, e o meu tio foi usado naquela hora, dizendo que Deus tinha me dado uma palavra, que ninguém acreditava em mim, nem eu mesmo acreditava, mas ele acreditava. E até hoje eu levo essa palavra comigo, que pode muitos não acreditarem, mas o mais importante é que Deus acredita. E eu creio que essa palavra também é para você. Você pode até não acreditar, mas Deus acredita ainda em você. Ainda há solução para tudo aquilo que você acha que é impossível. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.